O milagre que mudou a vida de Marcos, da síndrome de Klinefelter à vitória no altar. Marcos Oliveira tinha 32 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, síndrome de Klinefelter. Os médicos explicaram que por causa da alteração genética 47XXY, ele enfrentaria infertilidade, baixa produção de testosterona, fadiga extrema e riscos de desenvolver outras complicações de saúde. Você vai precisar de reposição hormonal para o resto da vida, disse o endocrinologista, olhando-o com pena. E as chances de ter filhos biológicos são quase zero. Marcos saiu do consultório com as mãos trêmulas. Casado há 5 anos com Ana, uma mulher de fé inabalável, ele não conseguia imaginar como daria a notícia. Ana sonhava em ser mãe, e agora? Como dizer que o sonho deles poderia nunca se realizar? Quando chegou em casa, Ana percebeu logo que algo estava errado. Marcos estava pálido, os olhos vermelhos. O que aconteceu, amor? Perguntou, segurando suas mãos. Ele engoliu em seco e contou tudo. Ana ouviu em silêncio, mas ao contrário do que ele esperava, não desabou. Em vez disso, ela o abraçou forte e disse: Deus é maior que qualquer diagnóstico. Vamos à Igreja Universal. Lá nós vamos ver o milagre. Marcos não era de frequentar igrejas. Criado em um lar católico não praticante, ele acreditava em Deus, mas nunca tinha buscado uma fé ativa. No entanto, o desespero o levou a acompanhar Ana até a Igreja Universal do Reino de Deus, na zona norte de São Paulo. Era uma quarta-feira à noite, dia da corrente de libertação. Ao entrar, ele se surpreendeu com a energia do lugar, pessoas orando com lágrimas nos olhos, pastores impulsionando a fé dos fiéis, música que parecia tocar a alma. O pastor, um homem de voz firme e olhar penetrante, falava sobre a importância de quebrar as maldições através da oração. Deus não muda as circunstâncias, ele muda a história, declarou, enquanto os auxiliares passavam entre as fileiras, ungindo as pessoas com óleo. Marcos sentiu um calafrio. Era como se aquelas palavras fossem diretamente para ele. Ana puxou sua mão e o levou até o altar. Pastor, meu marido foi diagnosticado com síndrome de Klinefelter. Os médicos disseram que ele nunca terá filhos e precisará de remédios para sempre. Mas nós cremos em um milagre, disse com a voz embargada. O pastor olhou para Marcos, colocou a mão em sua testa e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição genética. O sangue de Cristo purifica o DNA do irmão Marcos. Saia a doença em nome do Senhor. Marcos sentiu algo estranho acontecer dentro de si. Não era dor, nem alívio imediato, mas uma certeza inexplicável de que aquilo era o começo de uma mudança. Nos dias seguintes, Marcos e Ana não faltaram a nenhum culto. Participaram da campanha dos 70x7, onde oraram por 70 dias seguidos, jejuando e oferecendo ofertas de fé. Ana, que já era dizimista, aumentou sua contribuição. Deus honra quem o honra, ela dizia, depositando o envelope no baú da fé com lágrimas de gratidão. Marcos, no início cético, começou a notar mudanças. A fadiga que o acompanhava há anos estava diminuindo. Ele se sentia mais forte e mais disposto. Os exames de sangue, que antes mostravam níveis baixíssimos de testosterona, começaram a apresentar uma melhora gradual. O médico, surpreso, reduziu a dose do hormônio sintético. Isso não é comum, admitiu, coçando a cabeça. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Na Fogueira Santa de Israel, um evento poderoso de oração que dura a noite inteira, Marcos foi ao altar mais uma vez. Desta vez, o bispo que liderava o culto o chamou pelo nome, algo que o deixou ainda mais emocionado. Deus está te vendo, Marcos. Essa doença não vai prevalecer, declarou enquanto impunha as mãos sobre ele. Marcos caiu no chão, chorando. Sentiu como se um fogo espiritual o envolvesse, queimando toda dúvida, todo medo. Quando se levantou, soube, estava curado. 3 meses depois, Marcos voltou ao endocrinologista. Os exames não deixavam dúvidas, seus níveis hormonais estavam normalizados. O médico atônito pediu novos testes. Isso não tem explicação médica, admitiu. Mas Marcos sorriu. Tem sim. Chama-se milagre. O maior presente, porém, veio alguns meses depois. Ana descobriu que estava grávida. Naturais. Sem fertilização, sem tratamentos. O ultrassom confirmou, um bebê saudável gerado pelo esperma de Marcos, algo que, segundo a ciência, seria impossível para um portador de Klinefelter não tratado. No domingo seguinte, Marcos subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada segurando a mão de Ana, ele contou como Deus havia restaurado não só sua saúde, mas seu sonho de ser pai. Eu cheguei aqui sem fé, só com dor. Mas Deus me mostrou que quando a medicina diz não, ele diz sim. A Igreja Universal é um lugar onde os impossíveis se tornam possíveis.
declarou, enquanto a congregação aplaudia e glorificava a Deus. Hoje Marcos é um homem transformado. Além de pai de um lindo menino chamado Davi, ele se tornou um obreiro na igreja, ajudando outros que chegam com doenças consideradas incuráveis. Ele aprendeu que a fé não é passividade, mas ação. É jejuar, é orar, é semear, é persistir mesmo quando tudo parece perdido. Sua lição de vida? Deus não muda as circunstâncias só porque a gente pede. Ele muda quando a gente crê e age na direção do milagre. A Igreja Universal me ensinou que a vitória não vem do diagnóstico, vem da fé em aquele que é maior que qualquer diagnóstico. E toda vez que segura seu filho nos braços, Marcos lembra daquela noite na fogueira santa, quando Deus reescreveu sua história. Porque na Universal milagres não são exceção, são a regra para quem crê. Marcos nunca esqueceu o dia em que um jovem chamado Lucas chegou à igreja arrastando os pés, com um olhar vazio e um laudo médico na mão. Doutor disse que é esclerose múltipla. Em 6 meses não vou mais andar, confessou, a voz quebrada. Marcos reconheceu aquele desespero. Era o mesmo que ele já tinha sentido. Mas dessa vez não era ele quem precisava do milagre. Era a hora de estender a mão que um dia o havia segurado. Vem aqui, irmão, disse Marcos, puxando Lucas para perto do altar. Eu também já ouvi que não tinha jeito. Mas aqui a gente não olha pro laudo, olha pro Deus que escreve a última palavra. E começou a contar sua história, cada detalhe, cada lágrima derramada na fogueira santa, cada oração que pareceu não ser ouvida, até ser. Os olhos de Lucas se encheram d'água. Você acha que Deus pode fazer isso por mim também? Perguntou, quase sem voz. Marcos não hesitou, não é se ele pode. É quando ele vai fazer. Mas tem uma coisa, você vai ter que lutar. Não é só vir aqui chorar e ir embora. É jejuar, é vir toda terça na fogueira santa, é semear mesmo quando a conta tá apertada, é gritar eu creio, quando o corpo dói. Você topa? Lucas assentiu, e ali começou uma batalha que mudaria tudo. As primeiras semanas foram duras. As dores nas pernas aumentavam, e os médicos confirmavam o avanço da doença. Isso é normal, Marcos explicava, o inimigo não entrega o que é dele sem lutar. Mas a cada oração, a cada gota de suor na fogueira santa, você está enfraquecendo ele e fortalecendo sua fé. E Lucas persistia. Jejuava às sextas, trazia sua oferta mesmo quando eram apenas algumas moedas, repetia como um mantra, meu milagre já está pronto, só precisa descer. Até que veio a terça-feira que mudaria tudo. Na fogueira santa, enquanto o bispo orava com autoridade, Lucas sentiu algo estranho, um calor intenso nas pernas, como se fogo corresse por suas veias. De repente uma força o fez levantar. Tremendo, ele deu um passo, depois outro, e outro. A igreja explodiu em glórias. Estou andando, gritava Lucas correndo pelo templo, as lágrimas escorrendo sem parar. O laudo que dizia incurável estava no chão, pisoteado pela fé. Hoje Lucas não só caminha como corre. Virou obreiro ao lado de Marcos, e os dois formam uma dupla poderosa nos cultos de terça-feira. A gente não tá aqui por acaso, diz Marcos, olhando para o amigo. Deus nos curou pra gente curar outros. Cada milagre que a gente vê aqui é uma prova, ele não muda. O que muda é a gente quando decide acreditar de verdade. E toda vez que um novo caso sem solução chega à igreja, seja um câncer, uma depressão, uma dívida que afoga, Marcos e Lucas se olham e sorriem. Eles sabem que atrás daquela dor, tem um milagre esperando para nascer. Porque na Universal, a fé não é teoria. É história depois de história de vidas reescritas. É Deus provando mais uma vez que para ele não existe impossível. O que o médico fala é humano. O que Deus fala é definitivo, repete Marcos, enquanto abraça mais um irmão que chega com lágrimas nos olhos. E aqui a gente ouve a voz dele. Sempre. Era uma tarde de sábado quando a irmã Maria Aparecida entrou na Universal arrastando os pés, como se cada passo pesasse 1 tonelada. Seus olhos inchados denunciavam noite sem dormir, e as mãos tremiam ao segurar um envelope amassado. Dentro dele, o diagnóstico que os médicos tinham repetido sem piedade: câncer em estágio avançado. Tratamento paliativo. Pouco tempo de vida. Ela se sentou no fundo do templo, tentando se esconder entre as fileiras, como se a dor pudesse ser invisível. Mas Deus não deixa ninguém se esconder quando Ele quer mostrar o seu poder. Foi então que Marcos, com aquele mesmo sorriso que só quem já viu o impossível acontecer tem, se aproximou. Irmã, o Senhor te trouxe até aqui hoje por um motivo, disse ele, ajoelhando-se ao lado dela. O médico falou, mas Deus ainda não deu a última palavra. Maria Aparecida abaixou a cabeça, e as lágrimas caíram no chão como sementes de uma fé que ainda não havia brotado. Eu já orei tanto, irmão. Já não aguento mais ouvir que não tem jeito.
Lucas, que estava do outro lado do templo atendendo o outro irmão, ouviu a voz quebrada dela e se aproximou. Sem dizer nada, colocou a mão no ombro da irmã e começou a orar em línguas, como quem abre um canal direto com o céu. A igreja inteira pareceu parar. Até o ar ficou mais leve. De repente, Maria Aparecida sentiu algo que não sentia há meses, uma paz tão profunda que parecia vir de dentro das próprias células. Uma voz, suave mas firme, ecoou em seu coração: levanta. Você já está curada. Ela abriu os olhos, assustada. Marcos sorria, como se já soubesse. Agora a gente vai fazer igual o Senhor ensinou. Vai declarar a cura, vai crer sem duvidar, e vai sair daqui sabendo que o milagre já é seu. Os três se levantaram, e Maria Aparecida, com as pernas ainda trêmulas, repetiu as palavras que Marcos falava, como um eco de vitória. Em nome de Jesus, eu recebo minha cura. O câncer não tem poder sobre mim. Meu corpo é templo do Espírito Santo, e ele me restaurou. A igreja inteira explodiu em glórias. Alguém começou a tocar o pandeiro, outro levantou as mãos, e o louvor subiu como incenso aos céus. Maria Aparecida sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se algo estivesse sendo arrancado dela. Quando abriu os olhos novamente, a dor que a acompanhava há meses tinha sumido. Simplesmente não estava mais lá. Na segunda-feira, ela voltou ao hospital para cumprir protocolo, como disseram os médicos. Os exames, que antes mostravam manchas escuras espalhadas, agora estavam limpos. O oncologista, incrédulo, balbuciou algo sobre remissão espontânea, mas Maria Aparecida só sorriu. Não foi espontâneo, doutor. Foi Deus. Quando ela voltou à Universal na quarta-feira para dar o testemunho, o templo lotou. Pessoas que nem conheciam ela choravam, porque a fé delas tinha sido renovada. Maria Aparecida subiu ao púlpito com a mesma blusa que usará no dia da cura, como prova viva de que Deus não muda. Eu vim aqui para morrer, mas Deus me deu vida, disse ela, segurando os exames nas mãos. Se Ele fez por mim, pode fazer por você também. E foi assim que mais uma história se juntou ao livro de milagres da Universal. Porque ali, entre aquelas paredes, não havia espaço para o não tem jeito. Havia sim um Deus que ouve, que age, que transforma o choro em dança e o desespero em testemunho. Marcos e Lucas, de braços dados, olhavam para a multidão e sabiam. Aquele era só mais um capítulo. O próximo milagre já estava a caminho. Naquela mesma noite, enquanto o templo ainda vibrava com a emoção do testemunho de Maria Aparecida, um casal entrou pela porta dos fundos, quase sem ser notado. Era Ana e João, que há meses vinham lutando contra um diagnóstico que os médicos tinham chamado de sem esperança. O filho deles, Pedro, de apenas 7 anos, estava em estágio avançado de uma doença rara que afetava seus órgãos. Os médicos disseram que era questão de dias, talvez semanas, até que o coraçãozinho do menino parasse. Eles já tinham tentado de tudo, remédios caríssimos, viagens a outros estados, até promessas a santos que nunca responderam. Até que uma vizinha que frequentava a Universal os convidou para uma reunião. Lá tem um Deus que faz o impossível, ela disse com os olhos brilhando. João, cético, quase não foi. Mas Ana, com as mãos trêmulas e o coração partido, insistiu. Não temos mais nada a perder. Quando entraram no templo, a reunião já tinha começado. O pastor falava sobre fé que move montanhas, e Ana sentiu algo diferente no ar. Não era só a música, não eram só as palavras. Era como se uma paz que ela não conhecia há meses começasse a invadir seu peito. João, de braços cruzados, tentava se manter firme, mas quando viu uma mulher sendo curada de dor nas costas ali mesmo, no meio da multidão, suas lágrimas não puderam ser contidas. No final da reunião, o pastor fez um chamado. Quem aqui precisa de um milagre? Quem acredita que Deus pode mudar sua história? Ana levantou a mão sem pensar. João, depois de um segundo de hesitação, fez o mesmo. Eles foram levados até a frente, onde o pastor orou por eles com uma autoridade que os deixou sem palavras. O Senhor já respondeu. O milagre já está feito, declarou o homem de Deus, colocando as mãos sobre suas cabeças. Naquela noite, Pedro dormiu sem a dor que o acordava há semanas. No dia seguinte, os exames, que antes mostravam um quadro em rápido declínio, apresentaram uma melhora inexplicável. Os médicos ficaram boquiabertos. Isso não faz sentido, disse um deles, coçando a cabeça. É como se a doença tivesse recuado. Uma semana depois, Pedro corria pelo corredor do hospital rindo, enquanto os enfermeiros, emocionados, filmavam com os celulares. Ana e João voltaram à Universal, dessa vez não mais como desesperados, mas como vencedores. Subiram ao púlpito de mãos dadas com Pedro no colo e João, que antes duvidava, falou com voz firme. Eu vim aqui achando que era só mais uma religião, mas descobri que é muito mais que isso. Aqui tem um Deus que não só ouve, como age.
Meu filho estava morrendo e hoje ele está vivo. Se Deus fez por nós, Ele pode fazer por você também. A multidão explodiu em lágrimas e aplausos. No fundo do templo, Maria Aparecida, que agora servia como obreira, sorria com os olhos cheios d'água. Ela sabia muito bem o que aqueles pais estavam sentindo. Aquele mesmo Deus que a tinha levantado de uma cama de hospital estava agora escrevendo mais uma história de vitória. Porque na Universal o milagre não é coisa do passado. É presente. É real. E todo domingo, toda quarta, toda sexta tem alguém entrando pelas portas com uma dor, uma dúvida, um não tem jeito, e saindo com um testemunho que só a fé pode explicar. E enquanto o pastor fechava a reunião com uma oração de gratidão, lá fora, nas ruas, outras pessoas passavam em frente ao templo. Algumas olhavam com curiosidade, outras seguiam seu caminho sem parar. Mas em algum lugar, em alguma casa, em algum hospital, havia alguém que naquele exato momento estava fazendo a mesma pergunta que Ana e João fizeram. Será que Deus pode me ajudar? E a resposta, como sempre, já estava a caminho. Naquela mesma noite, enquanto as luzes do templo ainda brilhavam fracas pela janela da sacristia, o pastor José limpava o suor da testa depois de mais uma reunião cheia do Espírito Santo. Ele não sabia, mas a algumas quadras dali, em um pequeno apartamento no terceiro andar de um prédio simples, uma mulher chamada Maria chorava abraçada a uma foto desbotada do filho. Lucas tinha apenas 19 anos quando um acidente de moto o deixou entre a vida e a morte. Os médicos falavam em dano cerebral irreversível, em vegetativo, em desligar os aparelhos. Maria já tinha ouvido essas palavras antes, quando o marido faleceu de câncer 3 anos atrás. Desta vez, porém, algo dentro dela se recusava a aceitar. Não era revolta, não era negação. Era uma vozinha fraca, quase um sussurro. Vá até a Universal. Ela nunca tinha entrado numa igreja evangélica, católica de berço, ia à missa só no Natal e na Páscoa, mais por costume do que por fé. Mas naquela madrugada, depois de 3 noites sem dormir, Maria pegou a Bíblia emprestada da vizinha, aquela mesma que sempre lhe falava de Jesus, e abriu ao acaso. Seus dedos pararam em Marcos 5:36, não temas, crê somente. As letras pareciam pulsar na página. No domingo seguinte, com os olhos inchados de tanto chorar e as mãos trêmulas, ela entrou no templo da Universal mais próximo. Não sabia os cânticos, não entendia direito as palavras do pastor, mas quando ele pediu para quem precisava de um milagre levantar a mão, Maria sentiu algo estranho. Era como se uma corrente de ar quente subisse por seus braços. Ela levantou a mão sem pensar. O pastor nem precisou chamá-la. Foi como se seus pés a levassem sozinhos até o altar. E quando as mãos dele tocaram sua cabeça em oração, Maria sentiu, não ouviu, sentiu, uma voz dizer: seu filho vai acordar. 3 dias depois, enquanto Maria orava ao lado da cama de Lucas no hospital, os monitores começaram a apitar. Os enfermeiros correram assustados, mas o que viram os deixou paralisados. Os dedos de Lucas se mexiam. Fraco, quase imperceptível, mas se mexiam. Em uma semana, ele abriu os olhos. Em um mês, falou primeiro mãe rouco depois de 6 meses em silêncio. Os médicos chamavam de recuperação inexplicável. Maria sabia a verdade. E foi assim que no domingo seguinte, ela subiu ao púlpito da Universal com Lucas ao seu lado. Ele ainda fraco, apoiado em uma bengala, mas sorrindo. Enquanto contava o testemunho, Maria olhava para as pessoas na plateia e via seus próprios olhos refletidos nelas. O desespero da mãe que perdeu o emprego, o jovem viciado que não vê saída, o casal que sonha com um filho e só recebe nãos dos médicos. Se Deus fez por mim, Ele faz por você, gritava Maria com a voz embargada. Não é religião, não é sorte. É Jesus. E Ele está aqui, agora. Lucas, que antes só falava com dificuldade, levantou a mão trêmula e disse com clareza: eu vi a luz. Enquanto estava dormindo, eu vi Jesus me chamando de volta. Ele disse que minha mãe não ia me perder. O templo explodiu em choro e louvor. Muitas daquelas pessoas haviam entrado ali com o último fio de esperança. Agora saíam com certeza. Se Deus ressuscitou Lucas, se curou Ana, se restaurou João, então nenhum caso era perdido para ele. E enquanto o coro entoava glória a Deus pelas coisas que ele tem feito, lá fora na calçada, um homem parado em frente ao letreiro luminoso da igreja secava uma lágrima com a manga da camisa. Ele se chamava Carlos, era alcoólatra havia 15 anos, e havia acabado de ouvir o testemunho de Lucas pela janela aberta. Se esse menino voltou da morte, murmurou, apertando o papel com o endereço da reunião de libertação que uma irmã lhe entregara minutos antes, então Deus pode me tirar desse inferno também. E assim como um rio que não para de fluir, mais uma vida começava a se mover em direção ao milagre.
Porque na Universal, a cada reunião, a história se repete, alguém entra quebrado e sai restaurado. Alguém entra com dúvidas e sai com fé. Alguém entra sozinho e sai com uma família. E Deus, que não muda, continua escrevendo as mesmas palavras sobre cada vida que se rende a Ele. Não temas. Crê somente. O primeiro passo. Carlos entrou na reunião com as mãos trêmulas e o coração apertado. O cheiro de café e o calor dos abraços o desorientaram. Há quanto tempo não sentia algo assim? Quando o pastor chamou os que queriam liberdade, ele hesitou. Mas então lembrou das palavras de Lucas: Deus me deu uma segunda chance. E se ele desse a ele também? Com lágrimas, Carlos subiu ao altar. Não havia discursos bonitos, apenas um grito rasgado: Senhor, eu não aguento mais. As mãos que se estenderam sobre sua cabeça não eram de um homem, mas de um Deus que já o esperava havia anos. Algo dentro dele quebrou, não como uma derrota, mas como um casulo se rompendo. O milagre que veio depois. Dias viraram semanas. Carlos trocou a garrafa pela Bíblia, o bar pela igreja, a solidão pelos irmãos que agora o chamavam de guerreiro. Uma noite, enquanto ajudava a servir sopa para moradores de rua, um homem o reconheceu. Você não é o Carlos que bebia na esquina da rua 7? Ele sorriu. Sou. Mas agora sou livre. Sua filha, que há anos não o via sóbrio, correu em seus braços no primeiro Natal depois da mudança. Papai, o Senhor voltou, ela sussurrou. E ele entendeu, o milagre não era só dele. Era dela, da esposa que reencontrou a esperança, dos amigos que viram a transformação e creram que podiam mudar também. A lição no silêncio. Anos depois, Carlos olhava para suas mãos, já não tremiam. Na parede de sua casa, uma placa dizia: Deus não muda vidas. Ele recria. Porque o verdadeiro milagre não foi apenas parar de beber, mas nascer de novo. Aprendeu que a fé não é a ausência de lutas, mas a certeza de que nelas, Deus está escrevendo uma história maior. E toda vez que um desconhecido se aproximava com olhos vazios como os seus foram um dia, Carlos contava sua história. Não como um herói, mas como um homem que descobriu: a redenção não é um destino, é uma jornada, e ela começa quando paramos de correr e deixamos Deus nos encontrar. Não temas. Crê somente. As palavras continuavam as mesmas. Mas agora, ele as vivia.